estamos ao vivo aqui. Os primeiros minutinhos são para aquecimento, então todo mundo relaxa. Muito obrigado quem já está na sala esperando a gente. Obrigada por ter se inscrito. Muito bacana a adesão do público. Essa discussão é para vocês. Mandem as perguntas que a gente vai procurar conversar aqui. Um pouco sobre tratamento e durabilidade das estruturas em madeira engenheirada. Então, em que contexto estão acontecendo essas nossas conversas, essas lives? A gente entende, a gente identifica que existem alguns aspectos que são muito críticos para endereçar projetos de estruturas de madeira. Então, a gente separou 3 blocos. Na semana passada, a gente falou sobre incêndio. Nessa semana, a gente vai falar sobre tratamento, durabilidade e proteção da madeira, pensando em vida útil, preservação, manutenção, etc. E na semana que vem a gente vai falar de aspectos mais específicos sobre desempenho, principalmente a leitura da nossa norma brasileira sobre desempenho, que vai olhar acústica, enfim, estanqueidade, outros aspectos que a gente vai discutir bastante na semana que vem, sempre tentando entender como que a gente traz esses conceitos para os projetos de madeira engenheirada e como que a gente trabalha ele a mercado, a volume, pensando no desenvolvimento amplo desse sistema construtivo para nós todos, né? Então, agora eu queria muito agradecer e apresentar para vocês os nossos convidados hiper especiais, começando pelo professor Carlito Calil Júnior. Como é que é, professor? Você formou mais de 200 mestrandos e doutorandos em madeira? Não, vamos deixar por 100, vamos deixar por 100. Então, professor Carlito Calil Júnior, mestre em engenharia de estruturas, doutor em engenharia industrial, docente recém-aposentado da Escola de Engenharia de São Carlos e da Universidade de São Paulo. Também foi diretor do LAMEN, que é o Laboratório de Madeiras e Estruturas de Madeira. Quem conhece sabe que é absoluta referência no nosso setor. E coordenador de comissões de estudos na ABNT e também sócio fundador do Instituto Brasileiro de Madeira e das Estruturas de Madeira. Professor, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e parabenizo a Marta por essa iniciativa. Muito bom. Muito bom. Também aqui com a gente o Sérgio Brasolin, graduado em Biologia pela Universidade de São Paulo, apenas há 34 anos é pesquisador do Centro de Tecnologia de Recursos Florestais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Especializado em biodeterioração e proteção da madeira, ele trabalha com pesquisa e desenvolvimento e também com consultorias técnicas, e estamos com o grupo do Sérgio desde o começo do nosso projeto na Mata, trocando muitas figurinhas. Sérgio, muito obrigado pela sua presença, pelo aceite. Obrigado pela Mata, por esse convite, e é muito bom estar longe, mas perto também, de todo mundo aí. Legal. E o Jackson Vidal, graduado em Química pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Engenharia Florestal pela Exalc, da USP, possui sólida experiência em síntese orgânica e desenvolvimento de preservativos para madeira, é membro do American Wood Protection Association e também do International Research Group on Wood Protection. E também representa a Montana Química, né, uma empresa aí referência, super importante, uma grande parceira no setor. Jackson, obrigada pelo seu aceite e por estar aqui com a gente hoje. Agradeço a todos, agradeço a Mata pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado, né, por ter recebido esse convite e estar junto com todos os amigos e pessoas que estão aqui realmente lutando pela madeira, que a madeira cada vez mais consiga conquistar seu espaço aqui no Brasil. Muito legal. E também hoje comigo estão meus 2 colegas de Amata, o Felipe Simoto, que é engenheiro industrial madeireiro, né? Passou por todo o rito com o professor Calil, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. É um especialista aí em comportamento do elemento madeira e das estruturas de madeira e lidera o nosso P&D dentro da equipe da Mata. E também o Patrick Haydens, que é engenheiro florestal e é o nosso gerente líder de indústria e silvicultura,
uma outra peça fundamental, que não ele é mais recluso, ele não vem tanto para as nossas lives, mas é o meu, como é que chama? O conselheiro aqui, né? É sempre uma conversa muito de duas pontas, né? Falando sempre em engenharia, arquitetura, indústria, processo produtivo. A gente sabe que essas duas coisas andam muito juntas, né? Então, Patrick, obrigada aí por estar aqui com a gente hoje. Fezinho, valeu demais. Legal, muito bom, Ana. Bem legal poder participar e dividir um pouco do nosso conhecimento com o pessoal, né? E ajudar a desenvolver a estrutura de madeira aqui no Brasil. Maravilha. Partiu. Gente, então, Fezinho. Tá, eu só queria agradecer também, né? Para mim é uma honra estar no meio de todos vocês. O Calil foi meu orientador durante 8, 9 anos aí dessa vida acadêmica. O Sergião e o Jackson também, amigo aí de longa data do ramo da madeira. E também você e o Patrick, que me ensinam bastante aí agora que eu estou nesse 1 ano aí na área industrial corporativa. Para mim é uma honra e agradeço bastante. Oba, que bom. Gente, então, partiu o debate. É muito importante que vocês mandem as perguntas. Escreve aí no YouTube, onde tiver, e eu vou receber e vou passar para a turma. A gente quer abrir essa discussão com vocês que estão acompanhando a gente, legal? Então, só uma pequena introduçãozinha. Por que é tão assim? Por que a gente traz esse assunto separado dos outros, com bastante enfoque, com bastante importância? Bom, todo mundo está acostumado com essa linguagem da nossa norma de desempenho, desse conceito de vida útil. A gente sabe que estruturas estão dentro da categoria mais rigorosa de durabilidade, óbvio, né? São sistemas esqueletos com muito pouca chance de substituição ao longo da vida útil de um edifício. A gente objetiva, né, 50 anos de vida útil para as estruturas. E uma pergunta que sempre aparece de todas as formas do cliente, do incorporador, do projetista é: ok, mas um edifício multipavimentos com estrutura de madeira, engenheirada, de pinos, consegue chegar nessa durabilidade? O que a gente tem que fazer para chegar nesse comportamento? Bom, a pergunta é sim, a gente consegue, e hoje a gente vai conversar sobre as muitas formas de olhar esse aspecto. Eu gosto muito de uma fala do Sergião, quando ele fala que houve um tempo que a gente falava em tratamento e preservação da madeira. Hoje a gente fala em conceitos de proteção. Então, é uma abordagem que engloba todas as ferramentas, né? Não é só o produto químico, não é só o processo industrial, é também o projeto, é a inspeção do terreno. Então, é uma visão mais abrangente, uma visão mais holística, que a gente acredita que seja um bom futuro para o desenvolvimento desse grupo de saberes, né? Então, antes da gente começar a responder a pergunta da turma, Sergião, queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente do que a gente está falando. Pinos, eucalipto, nativa, ai meu Deus, que confusão, tem assim, até essa classificação, para quem não tem o hábito, não é óbvia. E aguardo as perguntas da turminha para a gente ir evoluindo na nossa conversa, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Sérgio Brasolino, eu sou do IPT. Eu trabalho aí com biodeterioração, de biológico, deterioração de processos que degradam aí os materiais. Eu acho que é legal a gente começar falando que madeira, assim como qualquer outro material da construção civil, tem suas vantagens e desvantagens, né? A gente poderia aqui fazer uma live sobre vantagens da madeira, elas são claras, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas desvantagens. Ou seja, alguns cuidados que a gente tem que ter quando vai projetar com madeira. É uma questão de cuidados apenas. Se a gente for para países com tradição no uso da madeira na construção civil, a gente vai ver que ela é possível, né? Então, vamos lá. A madeira ela é um material orgânico, né? E a gente está falando aqui da madeira de pinos, que todo mundo conhece. O pinos é fraco, mas quando eu colo ele na madeira laminada colada ou na madeira laminada cruzada, né, que é a madeira engenheirada, eu tenho uma estrutura extremamente resistente. Aí tem esse senão aí. Poxa, mas madeira da cupim, e aí? Né? Então, vamos hoje aproveitar para tirar essas lendas, aí, esses traumas que nós temos no nosso
arquiteto, engenheiro, o nosso consumidor pode ter de dúvida, né? Então é o seguinte, degradação da madeira pode ter também degradação por fogo, já teve uma live sobre isso, então fantástico, né? A madeira também pode sofrer uma coisa que a gente chama de weathering. Weathering é a ação do sol ao longo do tempo. Isso não desqualifica a madeira, e tem gente que até gosta da madeira com aquela alteração de cor, é como se fosse uma pátina, né? Mas a gente vai falar do quê? Nós estamos num país tropical, gente. Assim como a Austrália tem os mesmos problemas lá que a gente, né? Parte dos Estados Unidos também tem os mesmos problemas, né? Mas nós somos um país tropical. E como um país tropical, graças a Deus, né, nós temos uma fauna e uma flora enorme de insetos, né? E de fungos. Nós temos condições, nós somos um país continental, com condições climáticas, né, que variam, né? Manaus, né, a 30 e poucos graus, né? Chove todo dia, Belém chove todo dia, enfim, há um clima mais no centro-oeste mais seco e lá no sul frio, né? Então a gente tem essa variação climática, né? Então é de esperar que quando a gente vai construir com madeira, a gente conheça essas questões relacionadas a clima, que afetam eu tenho que pensar no meu projeto como eu vou equacionar isso, né? E eu também tenho que pensar como é que eu vou atuar para evitar os famigerados insetos xilófagos. Xilo-madeira, fagos, come madeira. Então, os cupins e as brocas, né, que a gente costuma falar, e também o tal do apodrecimento, que o apodrecimento, para quem não sabe, é causado por fungo, né? Cogumelo, é aquele cogumelo, né? Então, assim, em síntese, não vamos fazer uma aula de biologia aqui, nós temos esses dois grandes grupos aí. Os fungos, que apodrecem a madeira ou emboloram a parede, né? O bolor, né? O mesmo bolor da maçã lá que deixou na geladeira, do pão, pode crescer na sua parede, né? Seja ela de concreto, de tinta ou de madeira, né? E, no caso, o apodrecedor acontece na madeira, né? Os fungos estão relacionados à água, gente. Se eu tenho água no sistema, aí eu estou falando do sistema construtivo, CLT ou de madeira laminada colada, né? Se eu tenho água no sistema, esses organismos podem acontecer, se a madeira não estiver protegida. Então, aí a importância do arquiteto, do projetista. Assim. O sistema tem que eliminar essa questão de acúmulo de água, né? Se eu elimino a questão de acúmulo de água, eu começo a proteger a minha madeira contra esses organismos, os fungos, né? Vamos agora fazer uma síntese dos insetos. O que é mais importante nos insetos, nós temos as broquinhas, os besourinhos, né? Não é um problema significativo numa construção. A gente tem várias construções de madeira no Brasil, várias construções, vários patrimônios históricos que estão aí centenários, né? Se for buscar, vão ter milenares, construções milenares fora do Brasil, né? De madeira, né? E as brocas, assim, não é um problema muito sério. E aí é o tal do cupim, né? Que assusta todo mundo aí. Ai, meu Deus do céu, minha casa vai dar cupim de madeira. Para isso, gente, existem boas práticas que podem ser adotadas, né? Aí nós somos um sistema construtivo, boas práticas. Existem formas de tratamento que o nosso colega Jackson vai explorar isso, as convencionais e as não convencionais, né? Ele vai explorar isso. Então, ou seja, a gente tem formas de proteger a madeira, como a Ana colocou, né? É um conceito mais integral, né? Mais holístico de proteção, não é simplesmente tratar a madeira. Você pode usar outras técnicas também, mas o tratamento ele é importante. Eu volto no começo da minha fala, né? País tropical. E temos que contextualizar isso, né? Essa questão da biodeterioração. Essa é a proposta que nós temos discutido muito com a Mata e PT, com os nossos colegas Calil, Jackson e toda a comunidade, que essa questão de biodeterioração tem que ser colocada de forma integrada, no sistema.
sistema de controle integrado. E em síntese, projeto, nós temos que trabalhar projeto, boas práticas, a questão da necessidade ou não do tratamento, dependendo da responsabilidade estrutural de uma laje. Se uma laje é uma coisa, se é uma parede interna, uma vedação interna, é outra, né? Eu posso usar um produto diferente, uma concentração diferente, né? Eu tenho que contextualizar essas boas práticas de detalhe construtivo aí, que o professor Calil pode também ajudar bastante, né? Evitar o acúmulo de água, evitar o acesso dos insetos na edificação, né? Então, a questão do projeto é importante para contextualizar tudo isso. E o que a gente está fazendo aqui, a academia, a Marta, as empresas, é gerar toda essa informação para quem vai usar e projetar em madeira, né? Deixar isso claro e mastigado, né? Tem a fase, eu acho que, da construção, que é o local. Tem cupim em Campos do Jordão, gente? Não tem, né? Tem no litoral, se eu vou construir no litoral, né? Mas, dependendo aonde eu vou construir, né, eu não tenho esse problema de insetos, xilófagos, né? Tenho mais ou menos. Então, eu tenho que... vale essa análise de onde eu vou construir, né? E, para não tomar muito tempo, acho que a terceira fase desse sistema de controle integrado da biodeterioração é pós-construção. Feita a construção, né? Posta a construção lá, tem que monitorar. Toda a construção tem que ter um manual de manutenção, né? Todo o sistema construtivo, somente os sistemas construtivos inovadores, precisa ter um manual de manutenção. E toda a inspeção independente do material precisa ser inspecionada, monitorada periodicamente, para ver se ocorre algum organismo xilófago, enfim, para se tomar medidas, né, curativas, né, se já posto o problema, ou preventivas, continuar prevenindo. Eu acho que, pessoal, é assim isso aí que eu gostaria de fazer, né? Acho que, se tiver mais alguma coisa que complete, fica à vontade. Aí, Ana. Sérgio, muito legal esse abre, muito, muito bom mesmo, acho que começa a clarear um pouco, principalmente esse conceito de sistema de controle integrado. Eu acho que é uma ideia muito importante, a gente vai complementar o que você falou, trazendo os aspectos da indústria. Então, antes ainda do projeto, como a gente, como indústria, toma essas precauções, essas boas práticas no processo industrial. Mas antes, queria chamar um pouco o professor Calil para... Professor, assim, ouvindo o Sérgio, acho que duas ideias, né? Dois aspectos que surgem aí. Um pouco ele falou muito de projeto, de detalhe construtivo, de como que a gente, né, manipula essa linguagem. Eu acho que tem muitos arquitetos e engenheiros aí acompanhando a gente hoje, muita gente que tem curiosidade, tem interesse, mas ainda não tem conhecimento de repertório suficiente para se sentir seguro. E também um pouco... quando a gente pensa em detalhe construtivo, manutenção, o que acontece, é inevitável pensar em patologias, né? O que são as patologias da madeira? Como que a gente se prepara para entender melhor esse material e conseguir colocar ele no uso mais adequado? Pois não. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Calil Júnior, eu atualmente sou professor sênior na Universidade de São Paulo, que me aposentei o ano passado. E aí continuamos a universidade, né, com essa nova categoria aí, que são os professores sêniores, que continuam, inclusive, dando aula na universidade, né? Porque isso parece que é um cupim que ataca a gente e não tem jeito de fugir, né? Não tem tratamento. Ai, professor, acho que eu te apresentei meio errado, desculpa. Não tem tratamento, Mas um ponto importante, né, na hora de um projeto de estruturas de madeira, e isso eu acho que foi uma evolução muito grande, inclusive o Sérgio participou, o Jackson, foram as classes de uso da madeira, tá certo? A nova NBR 7190, que já está na BNT, tá? Eu acho que é uma das perguntas, essa norma, né, realmente ela está demorando muito para sair, por vários problemas que a gente pode, inclusive, comentar posteriormente, né? Mas ela contempla 2 itens, né? Um sobre a durabilidade,
referente ao projeto, né, das estruturas, pensando em durabilidade, que é importantíssimo, né? Então, no seu item 11, e a parte 12, que é a segurança das estruturas de extinção de incêndio, inclusive, que houve um belo seminário semana passada, e parabéns para a Marta por esse seminário também, que foi muito importante aí nessa. Que são os problemas, né, que as pessoas muitas vezes não projetam estruturas de madeira, pensando, né, que a madeira é um material que não tem durabilidade nenhuma e é suscetível ao incêndio. Um outro problema, claro, que a gente sempre vem falando, é que a falta de educação na engenharia da madeira, né, os cursos. Mas voltando aí ao nosso item 11, né, da parte de durabilidade, foram definidas as classes de uso. Quer dizer, isso é fundamental, porque na hora que eu vou projetar uma estrutura, um elemento estrutural, eu preciso saber a classe de uso, né, dessa madeira, e isso foi implementado, inclusive, com a equipe aí do Gasolin e outros que fizeram uma norma específica, assim como a de incêndio. Vai haver uma norma específica, nós demos uma introdução, né, na norma brasileira, foi dada uma introdução de durabilidade pensando em classes de uso, não mais classe de risco, né? Antigamente falava classe de risco, mas, puxa, quer dizer que já é um risco utilizar o material, né? Então, acho que classe de uso é mais adequado. Então, pensando nisso, essas classes de uso, então, são 6 classes de uso, e aí existe uma especificação, pensando em durabilidade, como trabalhar em cada elemento estrutural na sua posição. Eu acho que esse é o ponto-chave. Claro, ali também tem um fluxograma da parte de preservação, indicando, olha, o material tem durabilidade natural boa, precisa de tratamento ou não, que o material está sendo utilizado, aonde vai ser utilizado. Isso é clássico. Na hora que nós, por exemplo, trabalhamos com pontes, né? Pontes, postes de eletrificação, cruzetas, né, elementos dormentes que ficam expostos direto, né, aos intempéries. Esses são os pontos mais críticos, inclusive, essa parte de durabilidade do material. Agora, nós já construímos, já fizemos várias estruturas demonstrativas, né, assim como nós estávamos comentando, em 2000, nós fizemos um projeto temático junto à FAPESP, um projeto de R$2 milhões, sobre as pontes de madeira. Chamava Programa Emergencial das Pontes de Madeira para o Estado de São Paulo. Isso porque eu fiquei um ano nos Estados Unidos, trabalhando na parte de pontes, e nós trouxemos um projeto com a finalidade de desenvolver tecnologia nessa parte, principalmente durabilidade, porque daí se via como eram construídas as pontes, ou ainda como são construídas as pontes de madeira aqui no país, né? Sem tratamento, normalmente a pessoa, só em estradas rurais, né? Estradas rurais, e a pessoa vai lá, o fazendeiro, a prefeitura vai, conversa com o fazendeiro, vai lá, corta alguns eucaliptos e põe na ponte lá, e acha que aquilo lá, né, vai durar. Então, pontes aí de durabilidade muito baixa, né? Muito baixa. E esse projeto teve a finalidade exatamente de colocar vários sistemas construtivos de pontes. Então, nós construímos 20 pontes demonstrativas, a maioria com verba da FAPESP, tá? Estruturas demonstrativas, inclusive sistemas mistos, que é interessante que os sistemas mistos, madeira e concreto, né? A placa de madeira e concreto foi o que deu mais certo no país. Tanto em termos de durabilidade, que nós construímos uma ponte no Caminho do Mar. Na realidade, foram 5 placas que nós construímos em 2002, 2003, no Caminho do Mar, né? E, periodicamente, até o ano passado, nós fizemos uma visita para fazer uma avaliação. Então, a parte de patologia é muito importante. E essa experiência, por exemplo, do sistema estrutural e construtivo que você está utilizando, tem um enfoque muito grande em termos de durabilidade, né? Os suíços, por exemplo, têm mania de fazer ponte coberta. É um sistema, porque eles não podem, né? Muitos lugares não é permitida a utilização de produtos preservantes ou produtos preservativos, né, na madeira, e, claro, você tem que pensar em projeto. Mas pontes cobertas também, eu acho que já é
um limite, sabe, superior, porque isso encarece muito o sistema. A Suíça pode construir, a gente jamais iria fazer fontes cobertas aqui no Brasil por causa de custo. Já é muito difícil você introduzir, inclusive, sistemas estruturais modernos, como ponte protendida de madeira. Eu trabalhei 1 ano em ponte protendida de madeira, né, nos Estados Unidos, e consegui fazer 4 pontes aqui no país. Por quê? Por causa de custo, né? O custo é um ponto-chave dentro dessa durabilidade. Então, o sistema de durabilidade, né, está relacionado com o projeto e está previsto, inclusive, em norma, dentro do estado limite de serviço, tá certo? Quer dizer, por quanto tempo, né, se nós prevermos que a durabilidade daquela estrutura, daquele elemento estrutural, 50 anos, como é que nós vamos fazer para esse material durar esses 50 anos em condições de uso, condições boas de um elemento estrutural? Então, exemplos dessas pontes, né, nós fizemos vários trabalhos, inclusive, no ano passado, nós finalizamos uma tese de doutorado em patologia de estruturas de madeira, junto com o Leandro Sarrati, de Poços de Caldas, e esse trabalho engloba várias recomendações, desde daquelas que, inclusive, o Brasolim comentou, né? Ele precisa de um projeto, precisa de um plano de manutenção, né, desses elementos, e um plano também de recuperação, né? Muitas vezes, eu não posso simplesmente chegar lá e trocar uma peça. Exemplo típico é a passarela que nós construímos em Piracicaba. A passarela foi construída, a maior passarela pêncil em estruturas de madeira do hemisfério sul, né? Uma ponte, uma passarela de 78 metros, que foi construída em 1991, e nós estamos acompanhando a parte patológica dessa estrutura ao longo desses 30 anos, E, recentemente, fizemos uma reforma um pouco maior. Né? Mas isso é muito importante, porque, bom, quais são os problemas patológicos? A gente vê, o Sérgio comentou, a parte de fungo, inseto, a passarela. Um problema maior era realmente a parte de apodrecimento por fungos. Tá? Embora ela tenha sido inicialmente projetada com eucalipto, né? Eucalipto citrodora, a especificação foi eucalipto citrodora, uma madeira que o cerne tem uma durabilidade, não adianta nem tratar a parte de cerne dessa madeira, né? Alta densidade, mas com o tempo, né, sempre tem o tratamento, as peças foram tratadas, né, porque você nunca sabe se tem só cerne, mas boa parte de albuno também. Mas, claro, apresenta os problemas patológicos ao longo dos anos. Um outro ponto também é o nó, né? Muitas vezes, bom, como foi o detalhe do nó? Como foi feito o detalhe do nó daquela treliça, né, que foi utilizada como viga principal? Foi muito... nós sempre trabalhamos com peças múltiplas, ou seja, várias peças. Isso é muito importante. Isso nós aprendemos com o Ralph, né? A estrutura Ralph, que o Irving Ralph começou no Brasil em 1935 a construir as grandes estruturas de madeira, né? Já naquela época se fazia, já trabalhava com peças múltiplas e muitas vezes trabalhava com cavilha, né? No elemento de ligação. Veja que é um ponto importante, né? Onde nós notamos problemas patológicos, por exemplo, na passarela pêncil de Piracicaba. Madeira tratada, parafuso metálico, parafuso, depois de algum tempo, ele estava com 50% da seção, por causa do ataque, né? Foi feita a galvanização, foi feito, né? Mas e o controle de qualidade dessa galvanização? Então, um ponto. Nós já fizemos estruturas também com cavilha. A cavilha já evita esse problema do ataque, né? Você pode trabalhar com madeira preservada e fazer a cavilha também tratada, e aí você já evita um dos problemas. Mas o fato de, por exemplo, se utilizar em peças múltiplas, cria ali uma região onde para material. Isso nós vemos muito, né? Embora a viga de rigidez esteja abaixo do tabuleiro, que é um ponto importante, né? Quando nós fazemos uma ponte, se você deixar os elementos principais na parte inferior do tabuleiro, é melhor do que na parte superior, evidentemente, por causa das incidências aí de sol, chuva, etc. Embora estivesse na parte inferior, ali era um acúmulo de folhas.
E, claro, né, passarela sem manutenção. Sem manutenção. Esse é um problema sério, principalmente se é uma obra pública. Ainda mais se for feito por um partido e aí o outro você só via mudança de cor. Né? Por exemplo, a passarela passava de vermelho para amarelo, então, conforme mudava o governo, ela passava uma cor diferente. Mas a manutenção efetiva era pequena. Mas muitas pessoas, muitos prefeitos realmente deram muita força aí nessa parte de manutenção. Teve até um episódio, se houver tempo, posteriormente nós vamos comentar sobre isso, né? Que foi um problema patológico por uma falta de manutenção nessa passarela, penso. Além disso, esses sistemas mistos, né, que foram construídos, esses sistemas garantiram recentemente, como eu disse, fomos lá no Caminho do Mar e as pontes estavam perfeitas, né? Porque elas são revestidas com concreto. Então, as peças roliças também de eucalipto e citrodora tratado, em perfeita situação, tá? Depois de 20 anos praticamente, né? E são estruturas expostas ao tempo, né? Eu acho que isso também é uma... Esse é um problema maior, né? É um problema maior, né? Porque acho que aí a classe, né, 4, 5 e 6 aí do uso de norma, e algumas, principalmente a fundação, né? É fundação de estacas de madeira. Fizemos uma tese doutorada em estacas de madeira. Estaca de madeira é bem crítico, né? Em termos de durabilidade. As duas pontes aqui do Campus 2, né? No Campus 2 nós construímos 4 pontes demonstrativas. Né? 2 no sistema protendido, dupla proteção, né? Utilizando madeira lamelada colada em vigas, e a outra sistema composto de compensado e peça serrada. E as outras 2 fizemos no sistema misto, madeira roliça e concreto. E 2 das fundações foram feitas com eucalipto citrodora. Inclusive, foi a tese para avaliar, porque é impressionante, embora a estaca de madeira tenha uma utilização histórica muito grande, você não acha muitos trabalhos, né, de comportamento, de trabalhabilidade dessas estacas de madeira ao longo dos anos. Então, foram feitos dois processos e foi feito um doutorado avaliando, inclusive, uma instrumentação bastante complexa aí das estacas. Professor, aproveitando linkando o que você está trazendo com as perguntas que estão entrando, uma dúvida que surge aqui se existe alguma norma brasileira, qual é a norma brasileira onde os projetistas podem se informar melhor sobre o assunto de durabilidade, e principalmente essas categorias de uso, né? Elas estão bem detalhadas, normalizadas. Isso. A NBR 7190 tem, como eu disse, né, tem o capítulo, o item 11, que fala em durabilidade. Isso é um resumo da norma maior, né, Brasolim? A norma, até o Brasolim, aquela norma que vocês fizeram, né, ela está muito mais detalhada. Né? É uma norma específica. Posso completar, Calil? Claro, por favor. Eu não sei se o Jackson também vai abordar isso, a norma é a 16143, né? Preservação de madeiras, categorias de uso, né? Então, acho que o Jackson, né, ele vai abordar mais profundamente, mas é interessantíssimo. Acho que o CLT, eu acho que é como você está, né, colocando o CLT, ele contextualiza, tem que contextualizar nessas categorias de uso, que não vão ser usadas, né, Calil, na questão de contato com o solo, o sistema construtivo. Isso é importante, né? Você colocar o sistema construtivo... A classe de uso correspondente. Na correta classe de uso, né? Para você evitar... se ninguém vai enterrar a CLT, né? Eu acho que não, né, arquiteto? Muito bom, Sérgio, esse gancho, porque acho que a primeira dúvida que, por exemplo, eu tive como arquiteta quando eu me aproximei do sistema mas onde eu coloco o quê, né? Que madeira, em que lugar? É madeirolândia, então é madeira na estaca, na fachada, dentro, não é. E o que a gente está falando de edifícios em altura, né? Claro, é uma evolução natural de qualquer tecnologia. Então, a gente está falando de estabilidade dimensional, a gente está falando de estanqueidade da própria estrutura. Quer dizer, muita gente me questiona, por exemplo, mas então você está me dizendo que para usar o CLT eu preciso colocar
na classe de uso específica, significa que ele é encapsulado, que ele não é uma madeira de fachada, que ele não é uma madeira exposta. Bem, mas assim como os demais sistemas, né, a gente já não usa mais, a gente já não tem mais o hábito construtivo de elementos estruturais expostos em fachada, assim, desde a década de 60, né? Existe sempre um cuidado para manter uma certa estanqueidade, porque a estrutura ali dentro, ela tem que trabalhar de uma forma mais preservada, né? Mas antes da gente passar para a próxima pergunta, eu só queria... o Felipe participou bastante das discussões dessa norma 16143, né, Fê? Conta para a gente um pouco o que entrou de novidade, como é que foi esse processo. Sim, a norma 16143, ela está sendo revista, né? E nós fazemos parte da comissão, e agora a gente vai entrar na última reunião para finalização, para mandar a norma para consulta pública. E dentre alguns materiais e produtos preservantes que entraram nessa nova revisão de norma, nós temos o micro-CAC, que é um produto que já é utilizado na Europa, Estados Unidos. Ele tem umas características ambientais e com a mesma eficiência do CCA e do CCB, que já são produtos difundidos há anos, né, no mercado de tratamento de madeiras. E a previsão é que para que agora, assim que a pandemia deu mais uma trégua, né, nós consigamos finalizar essa norma e pretendemos aí desse ano fazer com que ela esteja para o público, né, Sergião? Andy. Né? Andy. Já tá na fase final, né? Última reunião só e pronto. Uhum. Gente, eu acho que agora a gente chegou estamos resvalando um dos assuntos polêmicos sobre tratamento e preservação, que são os aditivos químicos, né? O que a gente está colocando dentro dessa madeira? Existe muito entendimento equivocado, por exemplo, sobre a toxicidade desses produtos químicos, né? Essa toxicidade passa para a madeira, vai ficar dentro da minha casa, não vai, né? Não vai, mas acho que é uma discussão muito legal. E eu queria aproveitar, então, Jackson, será que você consegue fazer para a gente um mini apanhadinho, assim, do que são os principais tratamentos e as alternativas? E aí eu trago aí as perguntas da Francis Andrade e do Vinícius Filar de Greco, que inclusive estudou com o professor Calil, em algum momento da vida dele, muito bom. E os dois perguntam um pouco sobre os tratamentos. Assim, por exemplo, existe algum tratamento que protege a madeira integralmente à umidade, quase que mumifica a madeira? Isso existe, não existe? Conta para a gente um pouco, Jackson. Pois não. Bom, boa tarde novamente, né? Eu sou o Jackson da Montana Química. E o interessante é que durante até a fala do Sérgio, a fala do professor Calil, do Felipe, eu fiquei me sentindo meio que um fiel da balança que pendia para um lado, pendia para o outro, com relação aos produtos químicos, que às vezes são mistificados, os processos são mistificados, mas a questão, primeiro, que quando a gente fala num produto químico, a gente está falando num produto químico que tem que ser, no mínimo, legalizado. E o que eu falo, um produto químico legalizado? Um produto químico, para que ele entre numa norma como a 16143, que trata de sistemas de categoria de uso e não classes de risco, porque realmente o risco já subentende-se que a madeira está em risco e ela é um risco, e não é essa a questão. Os produtos químicos, eles passam por um certo ritual, que é o ritual do desenvolvimento dentro de um laboratório, uma verificação toxicológica, com ensaios e laboratórios regulados, que depois é encaminhado para a Anvisa, para que ela defina a toxicidade desse material, que ela classifique esse material, e depois, por último, o registro no IBAMA, e o produto está apto a ser comercializado e a fazer parte das normas técnicas brasileiras. Então, um pouquinho do que é o produto tem essa característica e tem essa finalidade. Agora, eu vou aproveitar até um ganchinho do professor Calil, né, quando ele citou a passarela lá de Piracicaba, né? A passarela de Piracicaba foi uma passarela tratada com CCA, se não me engano. Foi tratada na época, as peças foram compradas na Prema, foi tratado com CCB. CCB, isso. CCB. Foram tratadas com CCB,
E esse tratamento, ele exige, teoricamente, retenções diferentes, porque a gente está falando em madeiras que estão fora do contato com o solo, não tem responsabilidade estrutural, são de fácil manutenção, entre aspas. Porém, existem pessoas que estão circulando e cruzando de um lado ou de outro da ponte. Então, o indicativo, por exemplo, para esse tipo de situação, é que a retenção ela já esteja mais alta, porque você já diminui o risco à biodeterioração. Porém, existe a questão dos parafusos, dos fixadores, né? Os parafusos, em geral, quimicamente, professor Calil, eles são parafusos que são galvanizados. Ok, são galvanizados por meio de eletrogalvanização, ou são galvanizados a quente. Se a gente for numa casa de ferragens e perguntar para alguém da ferragem, olha, que tipo de parafuso que você tem aí? O cara não sabe dizer o tipo de parafuso que ele está vendendo. E aí que mora o perigo, porque a indicação, por exemplo, para o contato com esse tipo de madeira preservada num ambiente externo, onde o índice de corrosividade é maior em função da atividade eletroquímica, o parafuso ele tem que ser ou em aço inoxidável, ou inox, ou ele tem que ser galvanizado a quente. Então, você não pode simplesmente colocar um parafuso eletrogalvanizado para você fazer uma fixação. Por quê? Porque a madeira tratada, ela contém cobre. E o cobre, em reação com os elementos do material parafuso, funcionam como uma pilha eletroquímica que aceleram a corrosão. E, por sua vez, vão reduzir rapidamente a 50% do que é o parafuso, da espessura e da resistência desse parafuso, pela própria característica físico-química do material, mais a característica físico-química do parafuso. Então, é importante, claro, seria ter utilizado um parafuso em aço inox. É um ambiente externo, é mais caro, porém o risco de você ter uma reação eletroquímica entre a madeira tratada e o parafuso seria infinitamente menor. Mas o custo é muito alto, viu, Jackson? É inviável economicamente você fazer uma estrutura de madeira com parafuso. Pois é, professor, aí a gente entra na questão do custo-benefício. O que é mais custoso é mais barato para que eu faça uma substituição com uma maior frequência. Eu já embuto isso dentro de um programa de manutenção, como o Sérgio colocou, olha, independente da espessura que esse parafuso alcançou, eu já vou fazer a substituição porque eu sei que, inevitavelmente, ele vai falhar. E, em geral, no ponto onde o parafuso, por exemplo, está fixando a madeira, existe a entrada de água e a dilatação e a contração da madeira. E nessa dilatação e essa contração, você tem penetração de água, que é tudo que a gente quer evitar no contato. Tem uma reação eletroquímica. E, por sua vez, os fungos apodrecedores são muito oportunistas. Eles acabam aproveitando dessa situação e em porções da madeira, onde você não teve uma penetração satisfatória, até por conta da medula da madeira, ou de uma região onde você tinha uma maior densidade, ou um tecido de maior dificuldade de penetração, certamente o risco de corrosão desse parafuso é maior. E isso não é também só característica da madeira tratada, que se entenda assim. Se você pegar um parafuso e for lá e fixar, por exemplo, em uma madeira sem tratamento, esse parafuso ele vai oxidar do mesmo jeito. Até pela própria acidez da madeira, pela própria característica química da madeira em relação àquele parafuso. Então, esse ambiente interno, onde você tem menor contato com umidade, onde você tem um ambiente mais seco, de menor risco de propagação da umidade, certamente, inclusive, esses elementos de fixação vão ter uma durabilidade maior por conta do ambiente. Então, de novo, a 16143, ela traz a questão dos produtos químicos, que são aplicados em processos diferentes, quer seja por imersão, quer seja por pincelamento, quer seja por um processo de tratamento por duplo vácuo, quer seja por um tratamento por vácuo-pressão. Então, você vai fazendo com que o produto penetre cada vez mais na madeira em função dessa situação de exposição da madeira. Então, eu tenho que ter uma boa penetração, eu tenho que alcançar a retenção mínima
que é definida na norma em função dessa situação de risco que a madeira ela vai estar sujeita. E é claro. Muito legal, viu, Jackson? Eu acho que, em resumo, assim, entre Jackson e professor Calil, nesses últimos minutinhos, eu acho que levanta aí uma atenção muito grande para as conexões. E é muito interessante porque na nossa conversa sobre incêndio, as conexões também são um ponto a se observar. Então, assim, em resumo, com todo respeito às conexões, mas de fato é um ponto, os nós são pontos de fragilidade, né? Os encaixes, as interfaces entre materiais é onde acaba ficando a fragilidade. É um pouco. Depois vou passar a bola para o Patrick, mas a gente tem visto também, em paralelo, um desenvolvimento bastante acentuado da indústria de conectores e periféricos para madeira engenheirada, por exemplo, sistemas que são embutíveis, então você consegue fazer uma proteção de madeira para esses elementos, né? Embutimento de viga com pilar, os próprios parafusos do CLT inseridos dentro da espessura da laje. Então, acho que é muito interessante. Eu gosto, eu fico sempre repetindo essa história da abordagem holística, da abordagem de projeto, porque eu, enquanto arquiteta, entendo que a gente precisa ter um mínimo de um conhecimento dessas interfaces, um pouquinho de química, um tico, para orientar o nosso projeto e chamar sempre consultores, trazer para dentro informações. Mas, de fato, esse comportamento da fragilidade da conexão, ele é muito facilmente resolvível com um detalhe arquitetônico. Então, acho que é essa jogadinha, né? Às vezes, a arquitetura com pouco detalhe resolve uma questão muito séria da construção e está relacionada ao entendimento conceitual. Não quer dizer que é hiper mais caro ou que é hiper mais difícil. Então, acho que esse ponto ele também apareceu muito no incêndio, acho que é um ponto muito legal, muito importante. Então, arquitetos, fiquem ligados, né? Entender como os materiais se comportam significa produzir esses detalhes que a gente vai acumular enquanto cultura, né? Patrick, o Jackson falou bastante, né, começou um pouco, falou sobre essas formas de tratamento da madeira, né? Então, a gente sabe que a gente tem pincelamento, que é tratamento superficial, como se fosse uma pintura, imersão, que é simplesmente mergulhar uma peça num tanque e tirar, e os famosos autoclaves. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre o que você acha, assim, de um ponto de vista industrial, de preparação de madeira, o que existe numa linha industrial, o que são as atividades da indústria que estão olhando para a durabilidade e vida útil, né, dos elementos. Legal, Ana. Acho que quando a gente fala da parte do tratamento químico da madeira, e eu acho que o Vidal ainda tem, o Jackson tem coisas para complementar depois, mas ele vem por último, né, na cadeia de preservação da madeira. Então, é uma cadeia que começa lá atrás, já no beneficiamento da madeira. A madeira, como o Sérgio falou, é um material orgânico. E o maior inimigo da madeira em qualquer uso é a umidade. Então, o primeiro processo que a gente precisa fazer bem feito é retirar essa umidade da madeira, né? Então, quando a gente faz o primeiro beneficiamento, transforma as árvores em tábuas, a gente precisa fazer a secagem, retirar essa água da maneira correta. A retirada da água vai trazer resistência mecânica para a madeira, vai trazer estabilidade dimensional para a madeira e já vai eliminar uma série de problemas patológicos relacionados a animais xilófagos, né? Então, toda a gama de fungos apodrecedores e fungos de bolor, se essa umidade for retirada e depois for cuidada, né, com elementos aí arquitetônicos ou de proteção para que ela não volte para a madeira, você já eliminou os fungos, né? Esse já é um problema resolvido, né? Além disso, depois de bem seca a madeira, você fizer um bom processo de colagem, uma boa preparação, né? As linhas de cola já são barreiras também físicas aí aos animais xilófagos. Se você tiver esses elementos colocados, como o professor Calil comentou, utilizados nos locais corretos. Então, quando você tira fungo, sobram os insetos, né? Os insetos, na categoria de cupim, basicamente no Brasil, eles vão ser os cupins de solo. Então, eles vão vir do solo para a sua construção.
Então, o trabalho, antes de falar da química, a gente precisa falar das barreiras físicas, de como proteger a madeira nos primeiros andares, né, evitar esse contato com o solo. E, além disso, ter pontos de inspeção, ter pontos de manutenção periódica para que você possa analisar que o cupim ele vai vir do solo. Então, mesmo que a madeira esteja no segundo, terceiro andar, se ele quiser chegar até a madeira, ele vai ter que vir do solo, né, fazendo as suas casinhas características. Então, pontos de inspeção serão sempre importantes para você detectar esse cupim, né? E aí, por isso, essa questão importante do uso no local correto. E aí vem a química para complementar esse tratamento todo que a madeira sofre, né? Então, o que a gente não quer é que, mesmo você tomando todos os cuidados, né, você corra o risco de algum inseto ou de alguma broca de madeira seca, né, que não são cupins, né, que a gente às vezes se engana, né, mas tem muitos besourinhos aí que comem a madeira, né, que eles não atinjam essa madeira. E você pode ter diferentes produtos, você pode ter diferentes processos de preservação, você pode ter diferentes processos de retenção de acordo com onde vai estar essa madeira. Então, acho que isso é um pouco do que o Jacques estava colocando, né? Para os usos mais intensos, e até por uma questão de segurança e de trazer ser um pouco mais conservador inicialmente, né? O tratamento em autoclave, ele traz uma preservação mais profunda na madeira. Você consegue uma penetração maior, você consegue uma retenção melhor do produto, né? E aí acho que você, apesar de ter algumas consequências estéticas, né, no produto você tem uma preservação quase 100% aí da madeira, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar aos poucos nessa tecnologia e evoluir junto com a química para cada vez a gente poder usar produtos mais simples, né, e em menor quantidade. Não pela questão de toxicidade, nem pela questão de custo, mas por uma questão de preservar a característica da madeira, né, e por inteligência da madeira. Quando você vai para outros países onde essa tecnologia já é utilizada há mais tempo, as soluções arquitetônicas, as soluções de barreiras físicas, as questões de construção, elas já eliminam a necessidade do uso da química em uma série de usos. E você concentra a química onde ela realmente, eu acho que vai ser sempre necessária, que são os pontos de estrutura mais próxima do solo ou elementos que vão ficar sem ponto de inspeção, né, Jackson, onde você não consiga ter acesso a essa madeira e você precise que ela esteja 100% curada. Eu acho que um bom complemento, Jackson, para isso seria você falar um pouco para o pessoal como essa química se comporta na madeira depois, né? Não tanto na questão técnica contra os cupins, mas na questão de saúde e de meio ambiente, né? Como que o químico ele é um risco ou não é um risco, né? Para as pessoas, para o meio ambiente, como é que está essa evolução dos químicos? Acho que esse é um ponto bacana da gente ouvir também, para complementar. Bom, acho que isso, complementando então, Patrick, né, essa colocação, né, muito bem colocada, a questão justamente das retenções em função dos usos. Certamente a gente não pode se esquecer que a gente está no Brasil. O Brasil é diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos, nós estamos num país tropical, então a intensidade que nós temos aqui, a intensidade que nós temos com o ataque de insetos, com o ataque dos fungos xilófagos, com o nosso patamar de umidade de chuvas é diferente de um país europeu, ou mesmo de alguns lugares nos Estados Unidos. Então, certamente, a gente ainda não tem muito como escapar da questão de utilizar mais ou menos produto químico. A questão está justamente nessa evolução, a evolução das coisas. A evolução de você usar uma norma como a 16143, que te traz a possibilidade de, por exemplo, eu tenho uma situação de uso de uma madeira que não tem responsabilidade estrutural, que é de fácil manutenção. Então, não necessariamente eu preciso usar um produto como o CCA,
à base de cobre, cromo e arsênio, é nenhuma madeira que não tem essa responsabilidade e não está sobre essa carga de risco toda. Então, você pode usar produtos por pincelamento, você pode usar um produto que é um produto orgânico ao invés de usar um produto inorgânico. A questão do contato com a madeira, quando você fala em toxicidade, certamente, como eu até coloquei e vim falando inicialmente, os produtos químicos, antes deles serem registrados, eles são avaliados do ponto de vista toxicológico, e são classificados de acordo com essa carga química ou com essa carga toxicológica. E a partir daí, certamente, você sabe se um produto é mais ou menos tóxico. E é claro, quando você tem, por exemplo, uma viga estrutural que está no alto de um telhado, o risco de contato com um produto desse é quase zero, né? Então, certamente, você pode usar produtos que têm uma característica, com uma carga um pouquinho maior, de novo, porque nós estamos no Brasil. Agora, a questão, por exemplo, de produtos que você está aplicando e quando você pode ter a possibilidade de contato com esse produto. Bom, para isso existem os acabamentos, a situação de você aplicar um acabamento, por exemplo, sobre uma madeira que foi preservada, te permite entrar em contato também com aquela madeira, porque você já tem uma barreira física. Ou seja, quando você está entrando em contato com esse produto, com essa madeira tratada, você está entrando em contato primeiro com o acabamento, e está entrando em contato direto com a madeira tratada. Mas mesmo assim, do ponto de vista de evolução, e essa evolução também ela acaba vindo da própria demanda de mercado. É claro que as empresas elas se antecipam, elas buscam desenvolvimentos de produtos com maior, menor toxicidade, e existem. Não tão caros, de menor aplicação, como, por exemplo, os boratos. Os boratos, a toxicidade de um boro, ela é muito baixa, mas muito baixa. Mas ele é um produto extremamente lixiviável. Então, por exemplo, eu não posso usar numa estrutura que pode ficar em contato com a umidade, com a chuva, porque ele vai ser lavado. E à medida que ele diminuir a concentração, a madeira está cada vez mais sujeita a ser atacada pelo biodeteriorador. Por isso, por exemplo, a aplicação de um acabamento para reter esse produto lá dentro. Mas o avanço ele tem acontecido do ponto de vista de produtos orgânicos, de boratos, que são de menor toxicidade, para poder suprir esse uso onde o CCA, por exemplo, não se faz necessário. E, turma, falando em tratamentos, surgiram aqui duas perguntas sobre termotratamento, né? Que é altas temperaturas na madeira e tudo mais. Vou jogar essa para a galera. Quem gostaria de falar um pouquinho? Sérgio, manda ver. Bom, pessoal, realmente é termorretificação, né? Que o pessoal conhece aí, né? O tratamento térmico. O que é? Eu pegar a madeira, levar ela a uma temperatura até uns 200 graus centígrados. Eu não vou carbonizar ela, vou parar antes do processo. Aí imagina o que acontece, esse calor lá dentro da madeira vai degradar algumas substâncias que existem naturalmente na madeira e vai produzir outras substâncias e vai conferir a essa madeira, né? Falando em questão de durabilidade, tem também as propriedades físicas e mecânicas que são alteradas, mas durabilidade vai conferir a ela, vamos dizer assim, ela vai ficar amarga ao cupim, né? Ela vai ficar e vai ficar mais resistente ao apodrecimento por esses organismos, né? Porque esse calor causou uma série de modificações químicas na madeira, né? Que vão deixá-la mais resistente. Esse processo ele já existe já há muito tempo em outros países, na Europa é muito comum, a madeira termorretificada. Aqui no Brasil teve, no meu conhecimento, talvez alguém saiba mais, mas no passado uma empresa tentou comprou uma usina de termorretificação, mas não avançou, né? E se avançou, ela usa para madeira para exportação, né? Ela exportava, a ideia dela era exportar para a Malásia. A gente não tem esse processo aqui no Brasil ainda.
mas é aquela tendência que eu acho que o Patrick colocou, que o Jackson colocou, né, o Vidal colocou, de a gente também ter que pensar nessas novas alternativas, né, que podem ser complementares, né? Vamos chamar de não convencionais ainda. Lá fora não é novo, mas aqui ainda é novo, né? E eu só respondendo a primeira pergunta que alguém fez, complementando aí, que tratamento eu posso deixar a madeira mais resistente à umidade, né? Pensando nessa questão, nesse conceito de não convencional, nós temos um processo que chama acetilação, uma modificação química da madeira, que eu faço lá um tratamento químico, eu modifico quimicamente ela fica estável, porque ela perde, ela altera a higrospicidade. Agora ferrou, hein, gente? Higroscopicidade. Na madeira, ela perde, ela deixa de ser higroscópica, ou seja, deixa de absorver água. Então, ela fica estável. Então, assim, o que é legal a gente colocar aqui é que nós temos produtos, a madeira ela pode ser tratada, ela vai atender à norma de desempenho de 50 anos, né, com o que nós temos aqui, mas temos que começar a pensar lá na frente também, né? É como o Patrick muito contextualizou no que a gente pode chamar de sustentável, né? Então, bom, era essa, não quero me estender. Só uma parte, Ana, se me permite. Em 2000, nós fizemos uma tese de doutorado com termorretificação da madeira. Realmente, como o Sérgio disse, ele aumenta a resistência, porém, torna a madeira muito frágil, sabe? Frágil, né? Então, o seguinte, ela fragiliza o material e, claro, uma das grandes vantagens da madeira é o comportamento elastoplástico, né? Que você observa a deformação da madeira ao longo do tempo, né? Quando você termorretifica a madeira, melhora realmente as propriedades, né, na parte de umidade, porém, torna o material frágil. Isso, em termos de estrutura, precisa tomar muito cuidado, porque uma ruptura leva ao estado limite último sem avisar, né? Isso é a fragilidade, como se fosse um vidro, né? Uma fragilidade do material. Mas é interessante. Diga lá, já. Mas sempre em estruturas redundantes, seria interessante esse processo. Sim. Bom, acho que também, claro, sim, professor, também tem o conhecimento da questão da resistência da madeira, que ela é reduzida a partir da termorretificação, né? Porque você promove uma modificação química na lignina, praticamente você acaba fundindo o que seria o cimento da madeira dentro da madeira, e isso acaba trazendo consequências, né? Mas também, Sérgio, aí, olhando um pouquinho do lado da modificação química da madeira, da acetilação, né? Sim, é um processo relativamente novo, utilizado em países que são os países lá mais nórdicos, que são regiões mais frias, onde a madeira é utilizada basicamente como revestimento das construções para melhorar o conforto térmico, e são regiões onde você não tem o risco de ter um ataque de cupim, por exemplo, como você tem aqui no Brasil, né? Sim, é uma alternativa que tem que ser estudada também do ponto de vista de viabilidade. A própria questão da madeira acetilada, né, Sérgio? Quando você tem uma madeira, por exemplo, que ela reduz a possibilidade da troca higroscópica ou da absorção de água da umidade do ar, por exemplo, você tem uma madeira que, teoricamente, ela é mais seca do que seria uma madeira convencional, onde você tem as trocas de umidade. Então, portanto, a flamabilidade dessa madeira também pode ser alterada pelo fato de você ter uma madeira que tem uma condição diferente de troca de umidade, ela está num patamar muito mais baixo de umidade. Então, são questões, por exemplo, também que têm que ser olhadas e pensadas à medida que os desenvolvimentos acontecerem, né? Para justamente as alternativas, elas venham e também já venham com o peso e o contrapeso para equilibrar qualquer outra dificuldade que essa madeira também possa vir a sofrer em função de característica físico-química.
E, turma, aproveitar um pouco esse último gancho, assim, né? A gente está falando que existem. Eu vou tentar dar uma juntadinha aqui. A gente está falando que existem N tratamentos, N produtos, N tratamentos e N estratégias para falar de durabilidade. Mas a gente também está falando que ainda tem muita coisa em desenvolvimento, muitos produtos novos chegando no mercado e uma indústria em abertura, assim, né, em expansão, também por conta da expansão da adoção da madeira engenheirada para usos mais diversos, né, para edifícios multipavimentos, para edifícios residenciais, enfim, a gente vê que a tendência da adoção do sistema, obviamente, vai puxar junto as outras indústrias, né? E aparece uma pergunta aqui que eu acho interessante do Luiz Silva, que ele fala: a gente vê muito projeto em eucalipto tratado, né? E a gente não vê muito pinos. Por quê? Se o pinos tem essa flexibilidade para impregnação, né? Essa abertura, essa porosidade para impregnação, facilidade maior, é um pouco o que o Luiz coloca. O que vocês acham? Assim, de mim, de bate-pronto, eu diria que é mais uma questão de mercado do que técnica, mas, Patrick, o que você acha? Eu acho que é uma boa discussão, né? E aí, de novo, a madeira, ela sempre vai bem no seu melhor uso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O eucalipto, que a gente vê muito tratado e muito utilizado, ele vai muito bem ou no eucalipto roliço ou para usos externos, né? Quando você vai fazer um deck de eucalipto, uma coisa que vai ficar no tempo, né? Ele tem pouca função estrutural, né? Para você fazer elementos estruturais com eucalipto, ele tem uma série de dificuldades, né? É uma madeira que no Brasil ela foi desenvolvida para outros usos que não a madeira sólida, e por isso hoje a gente tem muita dificuldade em transformar ela em elementos muito mais complexos do que um eucalipto roliço, ou do que um deck, ou do que um elemento decorativo, né? Dificuldade de secagem, dificuldade de colagem, né? Uma madeira com muita tensão interna, uma madeira que tem muita propensão a torcimento, tem uma anisotropia muito alta. Dificuldade para serrar também, né? Para serrar, exato. E o pinus, ele vai no sentido contrário, né? O pinus sozinho, ele como elemento único, sem uma engenharia adicionada a ele, sem uma tecnologia adicionada a ele, ele é uma espécie que tem menos resistência mecânica do que o eucalipto, né? Então, você não vai fazer, ou não deveria fazer, elementos que exijam uma resistência muito alta a peso, né? Vamos dizer, um deck com um vão muito longo, você não vai colocar uma tábua de pinos, que ela vai ter menos resistência do que o eucalipto. Por outro lado, ele aceita muito melhor do que o eucalipto a engenharia. Então, ele aceita melhor o tratamento químico, ele aceita melhor a secagem, né? Ele tem uma troca de umidade melhor, ele aceita muito bem a colagem, a ancoragem dos adesivos no pinus é muito superior ao no eucalipto, e muito superior, inclusive, a muitas espécies tropicais que nós temos aqui, que também têm dificuldades de colagem por menor porosidade. Então, o pinus, ele tem dominado, vamos dizer, esse segmento da madeira engenheirada, não só o pinus, né, as coníferas em geral, né, o pinus, o spruce, o Douglas fir, né, são as coníferas ao redor do mundo, dominaram esse segmento de madeira engenheirada. Primeiro, porque eles têm uma densidade baixa, então a relação densidade-resistência ela é excelente. Você tem uma estrutura leve, com uma boa resistência mecânica e uma boa aceitação da tecnologia embarcada dentro dele. Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois aí, e aí sempre ter esse cuidado de para qual uso você quer madeira, aí você vai para o pinus ou vai para o eucalipto. Sérgio, por favor. Sérgio, toda sua. Eu vou fazer uma complementação, mas também um contraponto aí. Eu acho que é o seguinte, como característica do pinus, por que no sistema de madeira engenheirada, né, é interessante, porque ele é uma esponja. Tá? Se eu precisar tratar ele, eu trato ele inteiro. O eucalipto, já não. Eu não consigo tratar ele totalmente. Ele é inviável, o eucalipto, para o CLT um dia? Bom, temos que discutir o que o Patrick falou. Adesivo, um monte de coisa. Mas ele é uma alternativa de futuro. Você tem uma disponibilidade, você tem uma grande oferta aí, comparada ao pinus, né?
Qual o nosso desafio? É tratar a parte que não é tratável do eucalipto. Então, no fundo, é o seguinte, adesivo, tratamento do eucalipto, é questão de ciência, engenharia, tecnologia, só. Que ele é uma realidade, né, Patrick? A estrutura de eucalipto já existe há muito tempo, seja ela roliça, seja ela em tábua, né, laminada, colada, mas é como você colocou. Aonde eu vou usar? Interna, uma estrutura linda interna do shopping de Fortaleza, por exemplo. É todo em eucalipto interno, né? Então, ele já é uma realidade. Mas o Pinus, eu acho que tem essa vantagem. Eu acho que ela é totalmente tratável, né? E é o que se usa nos sistemas do mundo, no CLT, né? No mundo inteiro, são essas coníferas, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar e fazer um uso melhor a essa madeira de Pinus, que muitos conhecem como madeira que não é boa, né? Não é, enfim. É só complementação. Sem dúvida, só rapidinho, né? Eu acho que, sem dúvida, o eucalipto ele tem grande potencial, né? Para também ser usado na engenharia. Já é usado no Brasil e em alguns países. Mas nós precisamos aprender ainda, né? Ele precisa avançar, ele precisa evoluir, tem muita tecnologia ainda que precisa vir para cá, que começa, inclusive, nas espécies adequadas, né? O eucalipto tem uma gama de espécies gigantescas, né? Só no Brasil aí tem mais de 20 espécies hoje plantadas de eucalipto, fora os clones, né? Então, precisa primeiro se iniciar aí um estudo de qual é o clone correto, a melhor espécie, e aí desenvolvendo ele para essa parte de tecnologia, né? E como tudo é uma relação de custo-benefício, o Pinus ele traz, né, um custo baixo, né? Então, comparado hoje com o eucalipto, ele é uma madeira mais barata, um crescimento rápido, não tão rápido quanto o eucalipto no Brasil, né? Mas com crescimento rápido. E aí que aceita bem a tecnologia que existe hoje. Então, por isso que ele está dominando. Mas eu acho que o eucalipto tem um excelente potencial, com certeza. Muito legal, Patrick. Antes de eu passar para o Fê e para o professor Calil, a discussão Pinus-eucalipto, ela sempre gasolina na fogueira. A gente termina sempre nesse ponto. É muito bom. Mas só antes de passar a bola, imagino que quem está assistindo aqui a live conhece o trabalho do Hélio Olga, da Ita Construtora. Quem não conhecer, por favor, pesquise. É uma empresa brasileira de engenharia e construção de estruturas de madeira que está fazendo estruturas belíssimas há 40 anos, e nos últimos anos com laminados de eucalipto. Assim, são estruturas lindas, esbeltas, delgadas. Assim, ele é um pensador de vanguarda nesse meio. Acho que, complementando o que todo mundo falou, quando a gente olha para benchmark internacional, a gente vê que mais de 95% do mercado de madeira engenheirada está trabalhando o Pinus e suas primas, mas também concordando que eucalipto é um grande potencial, que hoje está todo focado para papel e celulose, né? A silvicultura de eucalipto brasileira atende uma outra indústria, né? Então, existe muito caminho aí pela frente para trabalhar. Então, agora vamos lá, Felipe, depois professor Calil, depois Jackson, por favor. Bom, legal. Aproveitando um pouquinho ainda sobre questão de tratamento Pinus e eucalipto, um exemplo muito legal foi a própria ponte Pêncil de Piracicaba, né, que é uma ponte que tem 80 metros de vão livre em cima do rio Piracicaba, né, o rio corre embaixo dela. Então, essa ponte ela ficou durante 28 anos com o tabuleiro, né, que são as tábuas onde nós caminhamos em cima da passarela, ainda com as tábuas de eucalipto de projeto. Então, há 20 e poucos anos atrás, a mesma tábua. E em 2017 ou 2018, né, Calil, a gente fez uma inspeção na ponte, e aí foram substituídas as tábuas de eucalipto tratado Citriodora por Pinus tratado, pela questão do que nós acompanhamos, de que o Pinus tratado tem uma durabilidade acima do eucalipto, que trata mais ou menos, só superficialmente, né? Então, naquela época, utilizou-se o eucalipto, porque era a tecnologia o que tinha na época, e agora, recentemente, foi substituído por um Pinus que é 100% tratável. E também vou jogar para o Calil a questão do MLC do Hélio Olga, né? Nós trabalhamos bastante com o controle de qualidade da ITA, e
para coberturas onde nós não temos exposição da madeira, o eucalipto ele trabalha no laminado colado com uma resistência muito satisfatória, né, Calil? Perfeito. Se me permite, né? Veja, se nós analisarmos hoje as indústrias e produtos industrializados, madeira lamelada colada, por exemplo, né? Eu vejo que as duas indústrias no país já fazem vigas de madeira lamelada colada há muito tempo, tanto a Esmara como a Heliol, né? E veja, foi o desenvolvimento dos clones melhoraram muito. Quer dizer, eu não vejo essa diferença em relação a pinos e eucalipto. Eucalipto é uma bela de uma espécie, tá certo? As duas precisam ser classificadas. Hoje, né, nessa versão nova da norma, você precisa classificar as peças, né? E nessa classificação, você tira defeitos dos elementos, né, e avalia qual seria a melhor distribuição. Mas tanto a Esmara como a ITA, eles fazem vigas de madeira lamelada colada. Aquela igreja de Mato Grosso, de Cuiabá, é uma das mais antigas estruturas de madeira lamelada colada e feito com eucalipto, né? Então, é claro que eucalipto, eu não recomendaria alguém fazer vigas de madeira lamelada colada de eucalipto e deixar externo, né? Essa é a vantagem do pinus. O pinus você recebe tratamento, então o pinus você pode colocar externo, porque ela tem uma resistência a tratamento, durabilidade, né? Agora, o eucalipto tem uma resistência muito superior ao pinus, né? Se você pegar em classe de resistência, é claro que você consegue classe de resistência de pinos de 40 a 50 megapascal, mas o normal para as nossas florestas de pinos aí varia de 20 a 30 megapascal, né? Agora, o eucalipto você pode trabalhar com 50 megapascal, praticamente o dobro. Então, você veja, na hora que você faz uma viga, você está trabalhando com metade da seção, né, dessa viga. Então, tem suas vantagens e suas desvantagens. A parte de compatibilidade, é só fazer um estudo, né? Nós já realizamos muitos estudos de compatibilidade, de tratamento, espécie e adesivo. Evidentemente, como dito, o pinus aceita, é muito mais fácil colar pinus do que o eucalipto. Mas lembrar que nessa parte de colagem você tem um elemento mecânico e você tem um elemento químico, né? No pino você pega mais, você pode trabalhar mais com o elemento mecânico. E no eucalipto, o elemento químico para adesão é muito importante. Então, eu diria que por que não se faz CLT de eucalipto, né? O CLT de eucalipto certamente teria uma resistência muito maior. Problemas de colagem, não, porque nós resolvemos isso. A parte de colagem pode ser resolvida. A única preocupação, né, seria realmente utilizar externo. Utilizar uma viga. E nós sabemos que a parte de estabilidade da madeira de eucalipto, em relação à estabilidade de pinos, o eucalipto também tem muitos problemas da parte de estabilidade. Por isso, não deixar externo o material. Mas a experiência, né, mostra que as indústrias aí de madeira lamelada colada estão trabalhando muito bem com pinos e com eucalipto, né? Não tem acidentes assim, críticos na utilização de uma ou outra estrutura por problemas, né, de ser utilizado pinos ou eucalipto. Antes de eu passar para o Jackson, que ele também tinha levantado a mão para complementar, também acho que juntando aqui todas as falas, bom, quem está acompanhando as nossas lives, as nossas conversas, os nossos convidados da Mata, a gente está sempre falando de sistemas híbridos conjugados, materiais trabalhando cada um no seu lugar, então acho que é uma tendência quando a gente começa a se aproximar de um assunto, tentar escolher e fechar a discussão para os outros materiais, mas a verdade é que o pinus, o eucalipto, a metálica, o concreto, o steel frame, o wood frame, eles todos vão ser solicitados para compor projetos interessantes, cada um no seu lugar, né? E volta um pouco porque a gente falou lá no começo. É importante entender o comportamento. Se você se dedicar a entender o comportamento daquela espécie, daquele clone, em relação ao uso, eu gosto muito dessa definição da norma brasileira de performance, né? Que ela vai falar de uso, é sempre situação em uso. A que tipo de situação aquela estrutura está submetida? Uma loja corporativa, interno, externo,
é na beira-mar, é em Goiânia. Então, acho que procurar entender os conceitos para depois a gente poder tomar as decisões, né? É sempre bem legal, muito legal essa discussão. Jackson, você tem algo para trazer para a gente também, né? Claro, claro. Acho que eu vou pedir licença para transitar um pouquinho também nessa questão, né, do pinus, do eucalipto, né? Pegando, por exemplo, de São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são lugares que você tem praticamente um clima subtropical, né? Então, um clima subtropical temperado, um clima que é mais frio que, por exemplo, a nossa região, do que São Paulo para cima. E, obviamente, o uso da madeira, do eucalipto, como geração de energia, o uso da madeira do eucalipto no papel e celulose, crescimento acelerado, ciclo curto, isso veio favorecer o desenvolvimento da madeira eucalipto no Brasil, quando ela foi trazida lá há muito tempo atrás, até inclusive por um pesquisador da Exalc, que conseguiu trazer essa madeira lá da Austrália e adaptou, e ela foi tão bem aqui no nosso país, e hoje está funcionando basicamente para defender a nossa mata nativa pelo uso de uma madeira plantada, né? E eu acho que é uma madeira que ela veio para ficar, e cada vez vai ser mais plantada. Então, desse ponto de vista, as adaptações do ponto de vista construtivo, as adaptações do ponto de vista de produto, a aplicação de acabamentos, o uso, por exemplo, da manutenção, quer seja por stents, quer seja por vernizes, quer seja por tintas, a aplicação de um acabamento, um ciclo de tratamento é sempre importante para que você mantenha essa estabilidade dimensional, que você evite esse fendilhamento, que você evite o acesso de água e, por consequência, o apodrecimento da madeira pela infiltração de água em função do fendilhamento, rachadura e tudo mais. Ela é uma madeira de eucalipto, é uma madeira que veio para ficar. E, é claro, ela tem um ciclo de crescimento muito mais rápido do que o ciclo do pinus. E o pinus ele acaba sendo praticamente plantado mais de um ponto de vista regionalizado no sul, diferente do eucalipto, que teve uma abrangência muito maior em função do uso da madeira no papel, na produção de papel e celulose. Então, por sua vez, a gente tem sim esse desafio de cada vez mais aprender a trabalhar com eucalipto dentro da nossa característica nacional, Brasil, com várias caras, com várias temperaturas. Então, a gente tem que saber trabalhar com ele sim, quer seja do ponto de vista, acho que do meu ponto de vista, de engenharia e do ponto de vista químico. Bacana. Diga lá, professor. E nós precisamos também, da mesma maneira de trabalhar com eucalipto, aprender a trabalhar com pinos, né? Eu gosto muito da utilização de pinos na construção civil. Você veja uma falha da NBR 7190, né? De 97, é que nós colocamos o pinus e não colocamos simplesmente o coeficiente de modificação, né? De 0,8, mas hoje, nessa versão, né, o pinus tem uma ótima relação densidade e resistência, mas assim como o eucalipto precisa ser classificado, né, porque existe muita variabilidade, tanto a variabilidade do eucalipto como do pinus. Então, a grande vantagem, por exemplo, da madeira lamelada colada de pinus é a parte de redundância, digamos assim, no processo de colagem, né? E você, desde que, claro, se faça essa classificação e o tratamento, né? Então, nós não recomendaríamos jamais fazer uma ponte, por exemplo, de eucalipto, madeira lamelada colada com eucalipto, né? Por causa de, efetivamente, o tratamento e a experiência mostra isso, né? E toda a estrutura externa fazer com madeira lamelada colada de pinos tratado. Essa é a vantagem do pinus, e, claro, desde que se faça uma classificação, é uma estrutura leve, né, comparado com o eucalipto. Está relacionado. Muito legal. E bacana que, né, essa relação resistência-leveza, quando você começa a pensar em múltiplos pavimentos, em atingir alturas. Exato. Eventualmente... Esse prédio de 4 andares, imagina se fosse, né, peças de eucalipto, né?
ficou bastante leve a estrutura com esses pilares, né, e madeira lamelada colada, feita aí pela Reúd. Né? Muito legal. E a parte também de relação, né, peso-resistência, é um ponto muito importante das estruturas de madeira. Bacana. Turma, tem uma pergunta hiper específica para o Felipe, está endereçado, inclusive com o seu nome, Fê, na listinha dos comentários. É uma dúvida sobre o micro CAC. O Wilson Roberto Pinto pergunta se é verdade que a gente está mudando um pouco de assunto agora, tá? Se é verdade que o micro CAC precisa de uma homogeneização constante no tanque de solução para que não precipite os ativos. Essa veio assim, com nome e sobrenome. Por favor, perguntar para o senhor Felipe. Então, está endereçado. Bom, eu vou iniciar e o Serjão depois me ajuda, né, Serjão? Vamos lá. O micro CAC e o Jackson também, né? O micro CAC, sim, ele precisa de uma bomba dentro do tanque de solução para que o produto não precipite, porque tem alguns aditivos, né? São 3 aditivos que são adicionados no produto base. Então, antes de ir para autoclave, para tratamento, ele precisa fazer uma homogeneização de uma meia hora no tanque de solução para que o produto misture. Aí vai para autoclave, faz o tratamento, depois retorna a solução que não foi absorvida pela madeira, né? E, de novo, no tanque de solução para uma nova aplicação, uma nova batelada, né, de tratamentos, né? Precisa, sim, de uma homogeneização, porque o produto, ele acaba os aditivos que compõem a solução, eles decantam, então é necessário, sim, essa agitação. É por aí, Jackson? Opa, sim, Felipe. A questão, né, quando você pega um CCA, um CCB, são produtos que são extremamente solúveis em água, né? Então, eles são sal na água, eles dissolvem muito facilmente, né? Então, tem uma dissolução. Já um produto como o CAC, que contém lá os azóis, que são moléculas orgânicas, são biocidas orgânicas, o cobre, ele está moído, ele está pulverizado, ele está em suspensão nessa solução. Então, assim, é necessário uma homogeneização antes de qualquer tratamento, porque senão você tem um desbalanceamento nessa solução, ou nessa suspensão. Muito bom. Turminha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninos. Tudo, né? Como diz o Maurício, que não está aqui hoje com a gente, mas espero que esteja assistindo. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Porque a gente está chegando perto do nosso horário de encerramento, que é 18h30. Então, queria abrir aqui a oportunidade para, se alguém quiser fazer um comentário adicional, um encerramento, deixar uma mensagem. Começando, vou seguir a ordem da minha tela, começando pelo Sérgio. Bom, pessoal, hoje eu vou começar quando a minha primeira frase que eu falei, que é a questão assim, madeira dá certo. A gente hoje estava discutindo problemas que podemos ter, que a gente viu, espero que todo mundo tenha percebido que com inteligência, ou seja, com engenharia, com tecnologia, esses problemas estão resolvidos. Tá? Se você for pegar dados históricos, o Homo erectus, né, já construía com madeira. Né? E é importante a gente colocar aqui uma coisa que os meus amigos lá do IPT estamos concordando aí, essa questão cultural, que existe um movimento mundial que chama Wood Rise. Né? Então, o material mais antigo usado na construção, um dos mais antigos usados na construção da habitação, né? Ele está sendo visto hoje não é pelo Brasil só, mas por países com grande parque industrial de outros materiais, aço, concreto, etc. A madeira está sendo vista como um material inovador. Olha que interessante, hein? O material mais antigo está sendo visto como inovador, devido à sua sustentabilidade. Eu não destruo montanhas para tirar a matéria-prima, eu planto, eu refloresto. Né? Então, assim, além disso, usando tecnologia, engenharia, né? Conhecimento,
eu viabilizo esse material na construção civil. Então, assim, não percam isso, arquiteto, engenheiro que está aí nos ouvindo. Existe esse movimento mundial, Woodrise, que o Brasil é até signatário, né? O Brasil é até signatário nesse movimento. Canadá, Áustria, Suíça, França, Austrália, Japão, que é assim, vamos construir em madeira. E construir Woodrise por quê? Construir em altura, gente. Já tem prédio de 20 andares aí, né? Vocês estão mais atualizados aí da mata, pode dizer. Então, madeira é um discurso, não é um discurso, desculpa, é uma realidade que a gente tem que trazer para o Brasil, considerando a sustentabilidade. Bacana, Sérgio. Muito legal. Patrick, sua vez. Muito bom. O Sérgio foi assertivo aí, foi excelente, Sérgio. Falou tudo que eu gostaria de dizer sobre a madeira. Acho que a madeira é um material espetacular. Tem muitos aspectos que a gente ainda vai explorar, né, em próximas conversas, né, Ana? Características térmicas, acústicas, características arquitetônicas, acabamentos, né, revestimentos. Então, a madeira ela é muito flexível, ela aceita muito bem uma série de tratamentos, ela pode ser usada, ela traz aconchego, né? A gente tem trabalhos sendo publicados no Japão que demonstram, inclusive, rendimentos em escolas sendo melhores nas crianças onde a escola é de madeira. Então, a madeira ela é um material que acho que ela quase que se desenvolveu junto com o homem, né? Eu vou pegar o gancho do Sérgio. Faz parte do nosso ambiente. A gente se sente bem, né? Não é à toa que a gente se sente bem numa floresta, que a gente se sente bem num prédio de madeira. E poder estar trazendo isso de volta à tona, né? E colocando tecnologia, transformando isso num material inovador, para que vire esse elemento estrutural aí, do futuro, né? Com toda essa parte ainda de que a gente também não explorou, que é a parte ambiental, de material renovável, de sequestro de carbono, né? De poder não só sequestrar, como armazenar o carbono. Então, tem muita coisa positiva aí para a gente falar. É muito bom a gente poder estar tendo esse espaço aqui. Muito legal, Ana. Muito legal, Patrick. Bom demais. Professor, queremos te ouvir. Bom, o mais importante é o seguinte, que as pessoas precisam fixar, né, que a madeira é o único material estrutural renovável, tá certo? Formado, né, colocando oxigênio na atmosfera e absorvendo gás carbônico. Só isso ganha de qualquer outro material estrutural. Então, esse é o ponto-chave. Existem problemas? Existem. Quais são? Durabilidade, resistência ao incêndio, isso também, os produtos industrializados, com um produto industrializado, você consegue superar todos esses problemas. Por exemplo, tem muita variabilidade, né? A madeira é um material que, se você pegar uma peça de madeira da base da árvore, da parte superior, você tem variações de resistência e elasticidade de 100%. Na própria seção transversal, você pega duas peças com variação também de 100% em na variabilidade de suas propriedades. Então, o que nós precisamos fazer? Classificar a madeira, tá certo? Classificar. E aí, as de maior resistência, eu utilizo nas posições mais solicitadas, e as de menor resistência, nas menos solicitadas, ou em estruturas que são redundantes. Por exemplo, o sistema wood frame, você pode utilizar qualquer classe da madeira, porque é uma estrutura redundante, né? A madeira lamelada colada, a grande vantagem é que você faz uma viga conhecendo exatamente as suas propriedades de resistência à cidade. Então, nós estamos trabalhando com um material que dá uma segurança com baixo índice de coeficiente, tá certo? Um baixo índice de coeficiente, não há uma necessidade de se trabalhar como se fazia na antiga norma de coeficiente 5 para o material, mas você pode, em função dessa classificação, ou seja, você montar o seu produto industrializado, eu posso fazer com as características que eu quiser, tá certo? Então, eu posso ter aquele material com as minhas propriedades, com durabilidade e com segurança em relação ao incêndio. Demais, professor. Ótimos pontos, né? Muito complementar, super legal.
Jackson, você é o próximo aqui no girinho. Por favor. Vamos lá, né? Bom, eu gostaria até de deixar como mensagem, né? Acho que a questão principal do nosso trabalho, e todos aqui convergem para a questão da confiabilidade, né? Acho que o desejo e a necessidade de todos aqui é trabalhar porque a madeira ela tenha cada vez mais confiabilidade, e que essa confiabilidade se reflita em cultura. Numa cultura do uso da madeira por toda, como eu poderia lhe dizer, por todo o exemplo de construções que são esbeltas, bem construídas, dentro de um sistema, dentro de uma inteligência, protegidas da umidade, que se tornem cada vez mais cinquentenárias, centenárias, milenares. Quer dizer, eu acho que o nosso trabalho ele vem justamente como um elo, e o tratamento químico nada mais é do que um elo dessa corrente. Que vai construir essa confiabilidade, vai trazer essa confiabilidade para que as pessoas entendam que a madeira ela não é só para ser utilizada ou por uma camada muito baixa da sociedade ou por uma camada de um poder aquisitivo muito mais alto. E sim, ela pode ser usada por todos com coerência, com inteligência e tecnologia. Acho que fica essa mensagem. Maravilhoso, Jackson. Adoção democrática da madeira, né? Todos os usos, cada solução no seu lugar apropriado. Muito legal. Exatamente. Muito bom. Felipe, sobrou para você a última fala, amor, mas não foi de propósito, foi randômico. Bom, eu traria uma palavra para resumir o uso da madeira na industrialização, que seria padronização. Acho que quando a gente coloca a madeira dentro da indústria, como material de engenharia, a gente garante, devido aos processos que a madeira passa na indústria, a gente garante homogeneidade utilizando o controle de qualidade. Então, eu consigo garantir padronização e, com isso, a minha peça número 1 vai ter as mesmas características da minha peça número 1000 daqui 2, 3 anos. Então, eu acho que a padronização é uma palavra assim, fundamental para a utilização da madeira na indústria. E ganhando cada vez mais escala, né? Ótimo ponto, Fê. Pessoal, com isso a gente encerra a conversa de hoje. Ainda tem bastante gente na sala, mas é o nosso horário. Quem não está inscrito, conectado com a Mata, se cadastra lá pelo site, porque a gente tem distribuído muito conteúdo, artigo, e esses convites para os debates é muito importante. A gente tem procurado também chamar parceiros de outras indústrias. Eu acho que a gente só vai construir uma nova engenharia de madeira, né? Um novo momento da madeira no Brasil como linguagem arquitetônica, como possibilidade da engenharia, se a gente aprofundar o conhecimento que a gente tem sobre o tema e principalmente trocar, porque a gente tem muitos bolsões de conhecimento acumulados em alguns institutos, em algumas empresas, e quanto mais a gente debater, colocar os conceitos de uma forma bem pragmática, debatido entre todos os atores que participam do desenvolvimento de um projeto, a gente vai avançar com segurança, né? Então, amores, foi demais. Agradeço muito a presença de vocês e o tempo, essa doação toda de tempo. E muito obrigada aí pelo pessoal que ficou acompanhando a gente até o fim, que fez perguntas. Quem ainda tiver dúvidas assim existenciais, mandem as perguntas para a gente, ou pelo Instagram, ou pelo site, pode escolher seu ponto de contato, que a gente vai procurar responder, tá bom? Semana que vem tem mais. E amanhã no Instagram, porque aqui a gente não para. Amanhã não, desculpe. É amanhã, gente? Pera, é que é tanta live que agora eu me confundi. Pera. É amanhã. Então, semana que vem a gente tem outra live técnica nesse formato, desse mesmo jeito, o YouTube a gente vai falar sobre os aspectos de desempenho, e amanhã no Instagram a gente vai conversar com o Nicolaus Theodorakis, da Noatec, uma incorporadora que está se especializando em madeira engenheirada. Vai ser uma conversa super bacana sobre produto imobiliário,
como é que está o mercado, para onde a gente vai depois da pandemia, por que a gente alguns incorporadores estão indo para o caminho da adoção dos sistemas de madeira engenheirada como escolha, como linha de condução, e também vai ser super legal, tá bom? Então, muito obrigada. Meninos, vocês fiquem comigo aqui só um pouquinho que a gente vai encerrar ao vivo, mas a gente já se fala. Então, obrigada, turma. Foi máxima.